Oi, tudo bem com você? Eu sou Dolores Silva, sou terapeuta da técnica EFT, especialista em ajudar os homens a curar os sentimentos. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a importância de curar esses sentimentos feridos e por que eu venho batendo tanto nessa tecla, né? No decorrer do desenvolvimento nosso, né, enquanto criança, até mesmo pela nossa forma da educação, pelo jeito que a gente é educado, os meninos, eles vêm sendo, vamos dizer assim, até por uma questão de machismo, até pelo jeito que a gente é tratado, até pelo jeito da forma como a educação é passada, de mãe para filho, perdão, de pai para filho. Então, esses homens, o que vem acontecendo? Os homens, eles, na minha opinião, né, eles são meio que se viram nos 30, né? Os homens têm que, desde pequeno, eles têm que, os sentimentos deles, a educação com relação aos sentimentos deles, não são olhados, né? A gente cresce, os homens crescem com a ideia, por exemplo, de que o homem não pode ter medo, de como tem que ser forte, de como não pode mostrar nenhum tipo de fraqueza, de vulnerabilidade, porque, entre aspas, não é homem. Então é incutido ali no desenvolvimento da criança, né, do adolescente, essas questões. E esse menino, ele vai crescendo e todas aquelas situações, aquelas coisas que eles passaram, né, no decorrer da vida dele, vai impactar a sua vida adulta, né? Hoje a gente vê muitos relatos de homens, por exemplo, que, por exemplo, fala que nunca teve o afeto do pai, que o pai, às vezes, né, tratava a irmã com beijo, com abraço, mas ele não. Essa parte, essa questão do sentimento, da afetividade dos homens, é, não é muito. Não que nós mulheres também temos isso, mas os homens eu acredito que tem há um pouco menos, né? Nesse cuidado, nesse contexto, nesse desenvolver. Então não é ensinado para o homem, e nem pra gente mulher, mas aqui como o meu foco é os homens, então eu tô falando mais dos homens. Então não é ensinado para esse menino sobre as frustrações, né? Que aquele sentimento dele ali é um sentimento de frustração, como por exemplo a criança vai, a gente cresce chorando, reclamando. E a criança, por exemplo, quando vai crescendo, o menino quando vai crescendo, ele passa por uma situação, foi no shopping, foi em algum lugar, e aí ele pede aquela coisa, aquele brinquedo, aquele doce, e a mãe dele diz não. E o que esse menino fez? Né? O que acontece ali com esse menino, com essa criança? A mãe diz não e pronto, né? E aí ele começa a fazer um escândalo, né? Porque a criança acaba fazendo isso. E aí, às vezes, nós, mãe, no meio dessa situação, ou a gente é mais firme e fica mais durona, eu sou dessas, ou a gente acaba se sentindo constrangida, se sentindo julgada ali pelas pessoas que estão ao nosso redor. E a gente acaba não prestando atenção ali naquela criança, naquele processo que está acontecendo, o que vai impactar a vida dele dali para frente. E aí a gente diz não, ou a gente é firme, ou a gente briga, ou a gente, entre aspas, sai dali daquele lugar, quando chega em casa dá uma bronca na criança, ou dá uma bronca na criança ali, puxando a criança. Então, não é ensinado ali a criança o não, no sentido de aquele não que a criança recebe é uma frustração, é um sentimento de frustração. E essa criança, ela internaliza ali, ela começa no processo de internalizar, por exemplo, ali pode ser que ele acredite ou cresça acreditando que porque a mãe falou não, porque ele não teve ali
a sua vontade atendida, a mãe não amava, o pai não amava, ele cresce, ele começa ali a ser a sua imagem, a sua autoimagem começa a ter ele não pode tudo, né? Ele não é o centro das atenções. E a criança, é claro que é normal que a criança cresça e não seja o centro das atenções, mas a gente não é educado a ensinar essa criança, esse menino, a mostrar para ele, a educar as emoções. E a gente cresce em meio a toda essa situação, né? E quando essa criança ela vai crescendo, aquilo vai como se fosse empilhando, né? Construindo lá dentro dela a sua forma de atuar, o seu jeito de se expressar, né? E ali vai condicionando ela à medida do desenvolvimento dela. Dependendo da situação, a criança ela registra aquele sentimento, dentro de uma emoção forte. Então, quando é registrado essa emoção de uma forma muito intensa dentro de nós, é como se a gente cria como se fosse assim uma cicatriz dentro de nós. E quando aparecer qualquer situação semelhante, o nosso corpo, né, o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro vai ali tomar ações, né, para que a gente se afaste daquela situação ou a gente se aproxime daquela situação. Então, se a gente fez a leitura, se o cérebro fez a leitura de que qualquer situação que a gente registrou, haja um desconforto ali, haja uma sensação de não bem-estar, a gente tem uma tendência a se afastar. E essa é a tendência geral nossa, né? Aqui eu estou especificamente do menino, mas é geral esse afastamento, é do ser humano, né? Então existe só uma questão aí, por quê? Porque existe um registro a gente registra de uma maneira muito privilegiosa, essa palavra? De uma forma muito precisa, uma emoção muito forte. Então fica gravada, né? E essas emoções vão ditar ali no decorrer da nossa vida essa situação ou aquela leitura que a gente fez. E aí a gente vai pra vida, cresce, vai tendo outras situações, outros sentimentos feridos, né? Machucados, né? Sentimentos que traz pra gente desconforto. E como pra gente não é ensinado, não é instruído, olha, eu tô te fazendo isso, eu tô explicando isso por conta disso, eu tô tomando essa atitude com você por conta disso, a criança, nós acreditamos, começamos a colocar na nossa cabeça, né, internalizamos assim ideias do tipo, o meu pai não me ama, eu não sou merecedor. A gente vai lesionando, vai começando a lesionar ali no decorrer do desenvolvimento a nossa autoestima. E o que é a nossa autoestima? A autoestima é a nossa capacidade de acreditar que tudo aquilo que a gente quer é possível. Quando a gente se dá o apoio por completo, quando a gente acredita que a gente é merecedor daquilo que a gente está buscando. E isso, a autoestima é um processo desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre. Existe, é como se fosse um motor, né? Um motor que leva, que impulsiona. Só que se a gente tiver com a nossa autoestima no nível baixa estima, a gente tende a se prejudicar, a gente tende a não acreditar que a gente é capaz, a gente tende a
ter muitos problemas relacionados a relacionamento, porque a gente não acredita que é merecedor de uma pessoa bacana. Então a gente acaba atraindo situações para validar as nossas crenças, a nossa visão sobre nós mesmos. E no menino, esse menino que ele cresce, né, acreditando, incutido, né, que o homem, ele não pode, por exemplo, ter medo, ou a gente faz mãe, a gente faz, claro que a gente faz isso, não faz isso na maldade, mas a gente faz isso acreditando que a gente está, vamos dizer assim, preparando esse menino para a vida. E a gente fala assim, mas filho, como que é, quando o casar passa, ou, por exemplo, filho, não precisa, você é menino, você tá tudo bem. Como se aquela dor, aquela frustração daquele menino, se fosse uma menina seria diferente, mas como ele é menino, tá tudo bem. Ou seja, é como se nós, mãe, acreditamos, né? Talvez a gente faça de uma maneira bem consciente. Se a gente fosse paparicar muito, é como se a gente estivesse tirando a defesa dele. A gente pensa, nossa, se eu também resolver todas as questõezinhas do meu filho, é capaz de quando ele for para a escolinha ou quando ele for para o mundo, ele não consiga se defender. Então a gente acaba inconscientemente também incutindo isso ali, claro que a gente não tem essa a ideia de diminuir a autoestima de um filho, mas é o que a maioria das vezes a gente faz. Então, nossa autoestima é mais lesionada, é mais detonada, mais dentro das pessoas que estão mais próximas da gente, nosso pai, nossa mãe, as pessoas que mais convivem com a gente, né? E esse menino, ele vai crescendo acreditando ou até mesmo nem sequer tendo um olhar para os seus sentimentos, né? E é meio que é como se os sentimentos ali para aquele menino não fosse tão importante, né? Que ser mais forte seria importante, que ser que não fazer, não cultivar ou não motivar o menino a chorar é uma forma de torná-lo forte. É claro que os homens, né, assim como nós mulheres, né, nós precisamos sim nos sentir vulneráveis, nós precisamos nos sentir acolhidos no exato momento em que a gente vai sendo desenvolvido. Infelizmente, pelo nosso sistema de educação, isso não acontece. Então, hoje a gente tem todo, todo um grupo de famílias, né, de homens que vai, que casa, que tem uma ideia da visão do que ele compreende o que é ser homem, do que ele compreende quais são assim os atributos de um homem, mas é triste ver o quão difícil é para esse mesmo homem mostrar os sentimentos, mostrar a sua afetividade. Um pai, ele consegue fazer isso com uma certa facilidade quando o menino é mais pequeno, né? Mas quando o menino vai crescendo, que acho que é mais no momento que o menino o homem mais precisa, e eu acho que é como se tivesse uma espécie de barreira e eles acabam meio que deixando o filho ir por conta própria. E esse menino se envolve no seu primeiro relacionamento e aí ele vai lá e filhão, tá certo, tal, e se dá errado, o menino, né, quebra ali, né, tem um coração ferido, ele, né, vai lá, bate no ombro, olha, não tem assim, mas também não teve a mesma, o que ele tem para oferecer? Um pai, o que um pai tem para oferecer? O pai tem para oferecer aquilo que ele também tem, né? Ninguém consegue dar o que não tem, né? Se a gente
o menino já foi educado com a mesma ideia de não ter olhado sentimentos e, entre aspas, sobreviveu, constituiu família e, e ali está sendo pai, na cabeça de um pai, deu certo, eu vou seguir o mesmo sistema que o meu pai fez, essa é a forma que o meu pai fez, eu mudo alguma coisa, ou se uma situação ficou muito presente, aí você declara que você vai ser diferente com seu filho em determinadas coisas, tal. Só que nesse processo de, de aprendizagem, né, de modelo de aprendizagem, as crianças, os meninos acabam, assim como você, homem, não tendo estrutura nenhuma de sentimento. O que é o sentimento, né? O que são os sentimentos feridos? Sentimentos feridos são sentimentos que causam desconforto, são situações que marcam e que fere internamente aquela criança e vai repercutir nela lá no futuro, né? E essa repercussão vai se dar muito na relação dele com o seu pai e o seu filho. Às vezes a gente fala, às vezes a pessoa tem um problema com o pai e imita o pai em tudo. Ele é igualzinho o pai, mas ele acredita que não. E com o filho dele ele é diferente. O filho dele é tão distante dele como ele é distante do pai. Por quê? Porque o menino não vai sendo estimulado a se conectar, a se abrir. O menino geralmente ele tem ou um amigo ou uma amiga, ou às vezes ele consegue ter uma mãe um pouco que ele consegue dividir, mas não é sempre. Só que esse menino ele cresce sem essa como é que eu posso dizer? Ele cresce sem nenhum tipo de apoio com relação aos seus sentimentos. E à medida que que a demanda vai acontecendo, ele vai se virando. Só que, como ele já tem sentimentos feridos, a experiência que ele tem com relação às relações, à afetividade ali, o desenvolvimento ali social dele, ou na escola, ou até mesmo quando ele, por exemplo, começa o seu primeiro relacionamento ali, ele tem que eu acho, acrescido do que ele sente e acrescido da experiência que ele tem. Então, ou seja, se esse menino ele cresceu tendo uma visão de que homem não chora, homem não tem medo, ele vai ser igualzinho. Ele vai ser igualzinho. E quando esse menino é diferente, ele é como se ele fosse punido. Como se existe meio com, entre aspas, um código meio no subconsciente coletivo em que é colocado ao homem lá no fundinho que ele não pode chorar, que não pode demonstrar as emoções. Então ele tem que realmente fazer por acerto ou erro. Ele começa um relacionamento, ele até acredita que a menina é uma menina para casar, só que ele não é jovem, então ele conhece, aí ele vai, não tem certeza, termina, volta atrás, só que se essa menina, né, se essa moça, se essa menina, ela também se fere em função do fato dele não querer uma coisa tão séria, marca ali a relação deles para sempre. E aí o rapaz acredita, né, que ali, não é bem que acredita, ele não sabe lidar ali com as emoções. E aí ele se culpa, ele fica com raiva, ele se perde ali na quantidade de emoções
né? E fica no contexto, não sei se eu vou para um lado, não sei se eu volto atrás, acaba não voltando atrás, ou se voltando atrás a menina não quer mais, e marca ali a vida afetiva inicial para ele para todo sempre. E aí a pessoa fala, acho que não, porque ali ele vai, é como se tivesse assim uma cicatriz. Então, quando ele começar a se envolver novamente, o homem ele já começa a se proteger. Proteger o quê? O coração. Por quê? Porque os homens não sabem lidar com os sentimentos. Eles têm medo de lidar com os sentimentos. Por quê? Porque não foi dado a ele nenhum tipo de treinamento. Né? Não é que o homem não tem sentimento. Tem. Sentimento é uma característica do ser humano. Mas como, por uma questão de educação, né, nossa, ao homem não é explicado, não é pedido para olhar, não é instruído com relação aos sentimentos dele. Então o homem, ele tem um certo receio sobre olhar, parece que nem pode, é meio inconsciente, mas existe sim entre aspas, um tabu, uma dificuldade desse homem, desse menino, desse rapaz, dele, é, é, dele interagir com seus próprios sentimentos. E aí é mais fácil ignorar, é mais fácil engolir o choro, é mais fácil, não, tudo bem, como se ele não fizesse isso, ele seria menos homem. E aí esses homens desenvolvem cada vez mais sentimentos feridos, sentimentos nada saudáveis. E esse sentimento ferido vai impedindo esses meninos de se conectarem de uma maneira mais íntima, tanto com seu pai, com a sua mãe, com todas as pessoas ao seu redor. Porque é como se o corpo registrasse esses sentimentos feridos, e esse sentimento ferido gera no corpo algumas toxicidades, né? As emoções, elas são controladas, né? Pelo corpo, né? As emoções a gente não tem controle, quem controla as emoções é o corpo. Só que quando a gente tem essa percepção de como está o nosso corpo, aí entra o sentimento. Esse sentimento que uma vez esteja machucado, esteja ferido, ele vai fazer com que nós nos afastamos cada vez mais de qualquer situação que lembra aquele contexto que a gente viveu. Então a gente acaba não aprofundando as relações. Os homens acabam não aprofundando as suas relações. Acaba não aprofundando o sentido da sua afetividade, né? Não expressa, não diz. Ele dificilmente, né, ele se declara para uma mulher, e quando ele se declara, ele tem que ter certeza. Se ele se declara para a mulher errada, um homem, quando ele ama, ele quebra literalmente muito a cara. Por quê? Porque ele literalmente, quando ama muito. E quando ele tem um envolvimento ali e que ele se declara, e aí tem uma situação de dor, ou de rejeição, a dor é muito grande. A dor que gera, né? Sentimento, por exemplo, de rejeição é uma dor, é um sentimento ferido que marca muito, não só o homem, mas mais principalmente os homens. Sentimento de humilhação, nossa, vai cada vez mais diminuindo a autoestima, né, desse homem. E quando ele pensar que não, na fase adulta, tem coisas que está bloqueando ele. Porque o que acontece com esses sentimentos feridos, né? Os sentimentos feridos é como se ele roubasse ali, bloqueassem toda a nossa energia.
e a gente acaba não tendo a opção ou não tendo a condição de ver as coisas num outro ângulo ou de se conectar de uma maneira diferente. E esses sentimentos feridos ao longo dos anos empilhados vai fazendo com que a gente cada vez mais nos torne pessoas que ferem. Então, sentimento ferido gera pessoas que ferem, mas ferem quem? Ferem as pessoas que eles mais amam. A pessoa que tem o sentimento ferido, ela machuca muito mais um filho, machuca muito mais a sua esposa, machuca muito mais a sua mãe. Porque ele é ruim? Não. Porque aquele que fere está ferido. E vice-versa. Quem está ferido, fere. E aí você pode pensar assim, meu Deus, eu não tenho sentimentos feridos. Só de vez em quando que eu fico triste, só de vez em quando que isso acontece. Nada disso. Se você não curou, se lá na tua infância, até a data de hoje, se você passou situações em que feriu o seu sentimento, essa cicatrização, ela só vai acontecer quando você olhar para ela. Quando você olhar para os seus sentimentos, quando você cuidar dos seus sentimentos, quando você parar e dar atenção para aquela dor, somente aí você tem a oportunidade de curar. Por quê? Porque a causa do sofrimento, de um sentimento ferido, só o fato de você tomar consciência, você já é 50% ali do processo, o que é muito difícil, porque a gente não é acostumado, nós não somos treinados a ver e nós não somos treinados a observar que ferimos, que estamos ferindo. Mas como é mesmo que eu sei, que você homem sabe que você tem os sentimentos feridos? Quando você observa no decorrer aí das pessoas mais próximas, você vê que você está cada vez mais se afastando. Não há uma conexão, não há uma intimidade. Seu filho não pode chegar para você e falar o que ele pensa a seu respeito, ou até mesmo o que ele sente, ou o que ele sentiu quando você disse determinada coisa. Você sabe que o seu filho, a sua esposa, o seu melhor amigo, você sabe que você causou algum tipo de desconforto porque você sente ali as ações desse melhor amigo, desse filho, dessa esposa. Você sabe que você fez alguma coisa, você sabe que foi aquilo que você falou, mas você não tem consciência de que exatamente porque que aquela pessoa, o seu filho, a sua esposa, as pessoas íntimas se sentiram desconfortável com o que você falou. Aí você pode pensar assim, mas é o meu jeito. Se o seu jeito é o jeito de afastamento, você, ao longo da sua vida, se você não conscientizar, você vai construir sim uma família, você vai ter sim filhos. Mas quando você tiver um pouco mais, porque os filhos crescem, o tempo, ele mostra tudo, o tempo deteriora tudo, tanto na parte positiva quanto na parte negativa. E o tempo mostra, ao longo do tempo, o tempo mostra quando uma criança vira um adulto, quando um menino fica adulto, você percebe o distanciamento que você tem. Aquilo que você prometeu lá, quando esse menino nasceu, eu vou fazer diferente. Eu não vou fazer o que meu pai fez. Você fez igualzinho o que seu pai fez. Qual a diferença? A diferença é que você não sabia. Que você estava copiando o modelo, que você também estava ferido. Então é como se fosse uma
é um ciclo, né? Se você fere, é porque você está ferido. Mas quem te feriu? Seu pai. Quem feriu seu pai? Seu avô. Por quê? Por quê? Porque sentimentos feridos têm a ver com afetividade. Por que eu sinto desconforto? Porque aquela pessoa é importante para mim, porque aquilo é importante para mim. E se eu não consigo, se a gente não foi educado, se a gente não conseguiu entender, se a gente não foi educado, o que na maioria das vezes nós não somos educados, nós internalizamos, acreditamos, crescemos acreditando que o nosso pai não gosta da gente. Foi assim comigo, é assim com meu filho, e eu espero em Deus poder contribuir para que pare no meu filho, para que ele possa trabalhar os seus conceitos. Porque agora que eu estou tomando conta de que do mesmo jeito que o meu pai teve os sentimentos feridos e me feriu a ponto de a gente não ter tanta conexão, e olha que eu amava muito meu pai, e eu tenho certeza que meu pai me amava, só que na nossa relação estava muito distante. E essa distância, no meu caso, impactou definitivamente a minha vida amorosa. Por quê? Porque pai, no meu caso, meu pai é o meu primeiro homem, meu primeiro amor. Então, o meu pai, que seria o homem a qual eu deveria amar, eu já começo ali tendo dificuldades. Para onde eu vou levar essa dificuldade? Para toda a minha vida adulta. Para uma vida de relacionamento, para uma vida para um primeiro casamento, para um segundo casamento. E se eu não olhar e se eu não cuidar, eu vou começar repetindo essa história. Quando o meu pai quando eu estava mais velha, né? O meu pai, eu simplesmente, a gente se desconectou. Eu tenho uma saudade, porque meu pai hoje é falecido, e eu olhando para trás, eu vejo assim o quão doloroso era se envolver com meu pai. Porque o meu pai tinha muitos sentimentos feridos e automaticamente me feria. A mim, a todas as pessoas ao redor dele. E ele sabia? Não. Do mesmo jeito que você provavelmente não sabe. Então, sentimentos feridos são sentimentos a serem olhados. E eles são importantes serem olhados, por quê? Porque ele impacta a sua vida e a vida das pessoas que você mais ama. Seu filho está sendo impactado com os seus sentimentos feridos através das suas ações inconscientes. Você nem percebe que você está ferindo ele. Aí você pode falar assim: eu não firo não. Quais são os seus resultados com relação aos seus filhos? Tem muita intimidade, tem conexão. Seu filho pode chegar em você, conversar abertamente, dizer: pai, sabe aquele momento que você falou, você me feriu? Você tem essa liberdade? Você pode chegar, o seu filho tem a liberdade de chegar e falar para você: olha pai, isso daqui está me ferindo? Será mesmo? Você garante isso? Eu não garanto. E olha que eu imaginei que o meu filho podia chegar em mim e contar tudo. E eu falava a mesma coisa com meu filho. Filho, o dia que a mãe te machucar, você chega e fala. Só que o meu filho nem percebia que ele estava sendo machucado. Ele só está percebendo hoje. Por quê? Porque há um afastamento. Não há uma conexão. E o afastamento mostra pra gente, quando a gente se afasta, quando o nosso filho, quando a nossa esposa, quando a nossa mãe, quando as pessoas que amamos se afastam de nós, o nosso resultado é de afastamento. Então é preciso olhar. Eu preciso, será mesmo que as minhas ações, será que as minhas ações não estão, no meu comportamento, não estão ferindo meu filho? Será que as minhas ações
não estão ferindo a minha esposa? Aí você pode falar, não, imagina, eu sou um homem muito bom, eu trabalho, a minha vida é trabalhar. Então, se a sua vida é trabalhar e não sobra tempo nem sequer para você perceber o quão distante está você da sua família, então eu convido você a olhar, a se conscientizar, a começar a prestar atenção. Se o seu filho, né, é um filho, né, que está ali conectado com você, sinal que vocês têm grandes intimidades. Se seu filho pode confiar em você, se seu filho sente a vontade com você, ótimo. Você com certeza tem cuidado, tem agido com seu filho a um impacto muito pequeno dos seus sentimentos feridos. Todos nós temos sentimentos feridos. Todos nós temos desconforto. Aí você fala assim, eu não tenho certeza. É só você lembrar de qualquer cena da sua infância e você vai ver o desconforto que há no seu corpo, o desconforto que há se você lembrar. E às vezes tem situações de tanta dor que o seu corpo, o seu subconsciente, ele apaga, se eu dar uma apagada na sua memória, mas se a gente fuçar, se a gente começar a trazer lá, esse passado aí traz lágrimas. E se traz lágrimas, tá doendo. E se tá doendo, é preciso curar. Então, o vídeo de hoje eu falei sobre os sentimentos feridos, eu falei sobre a importância de um pai tomar consciência de que do mesmo jeito que o pai dele feriu, você provavelmente está ferindo seu filho. E eu mostrei para você que o fato de você ter seus sentimentos feridos vai afastar você das pessoas que você mais ama, seus filhos, sua esposa e assim por diante. E eu convidei você a tomar consciência, a observar a tua vida, a questionar, chegar no seu filho, na tua esposa e dizer ou perguntar a ele se as suas ações estão ferindo ele de alguma maneira. E se você realmente for uma pessoa que está disposta a olhar para isso, com certeza a sua esposa, seus filhos, as pessoas que mais te amam, vai sim te dar esse feedback, essa informação. E se você não conseguir lidar com ela, eu convido você aí a aplicar a técnica da EFT, que trabalha esses traumas emocionais. Eu vou aqui no canal, eu já expliquei como fazer a técnica. E se você não sabe, coloco aqui nos seus comentários e eu gostaria muito de saber o que você achou desse vídeo, se eu te passei informações valorosas, se eu consegui te ajudar, conta pra mim, porque o meu objetivo é ajudar você, homem. Vamos juntos olhar para esses sentimentos, curar esses sentimentos, porque eu acredito que homem também tem sentimentos e precisa ser olhado. Eu vou deixar você agora no melhor lugar do mundo, dentro de um grande abraço.